O tenente-coronel Mauro Cid voltará a prestar depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira sobre a invasão hacker ao sistema da Justiça. E para a gente saber mais sobre esse assunto, entender como vai ser esse depoimento, vamos conversar direto de Brasília com a repórter Janaína Camelo. Janaína, bom dia para você. Qual é a expectativa para esse depoimento? Muito bom dia, Aros. Exatamente, né? Pela segunda vez, mais uma vez, ele vai prestar depoimento neste caso, porque na sexta-feira passada, Mauro Cid ele já esteve na sede da Polícia Federal falando sobre este assunto com os agentes da PF, né? Neste caso, que vai ser a segunda vez, é neste inquérito que o hacker Walter Delgatti Neto é investigado por invadir o sistema judiciário. Na sexta-feira, Mauro Cid chegou no início da tarde, lá na sede da Polícia Federal, por volta de 1h, e só saiu às 8h da noite. Mas o advogado dele disse que o depoimento só durou 2 horas. Bom, os agentes federais querem saber exatamente o que o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com o hacker Walter Delgatti Neto na reunião que ele cita, né, que aconteceu em agosto do ano passado no Palácio da Alvorada, onde supostamente teriam tratado aí de uma tentativa de invadir as urnas eletrônicas do sistema eleitoral. Bom, o advogado de Mauro Cid, sobre o depoimento de sexta-feira, ele não deu detalhes sobre o que o ex-ajudante de ordens falou. Mas fato é que a Polícia Federal já marcou também um outro depoimento, além desta de amanhã, para quinta-feira, mas não neste caso. No inquérito que investiga aí o desvio e a venda ilegal de joias sauditas que foram presenteadas ao governo brasileiro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aros. Tá certo, Janaína. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Jornal da Manhã. Kobayashi, mais um depoimento. O que se espera extrair dessa nova conversa, dessa nova fala à Polícia Federal? Pois é, o tenente-coronel Mauro Cid está envolvido em diversas ações, diversas investigações, inicialmente na questão dos cartões de vacina, depois na questão das joias, foi ouvido também na CPMI do 8 de janeiro, mas todas estas investigações na condição de investigado, portanto, usando da prerrogativa que todo investigado tem, como, por exemplo, de permanecer em silêncio, de elaborar a sua versão, até de mentir como instrumento de defesa. Neste caso em específico, que envolve o ex-presidente Bolsonaro e o hacker Walter Delgatti Neto, ele não é investigado. O tenente-coronel Mauro Cid, nesse caso, vai ser ouvido como testemunha. E aí ele não tem aquelas prerrogativas de defesa, ele deve contribuir com as investigações, deve falar, portanto, e falar, inclusive, com o compromisso de dizer a verdade, é claro que a verdade sobre o que ele souber. Neste caso, como houve um encontro entre o ex-presidente Bolsonaro e o hacker, talvez seja para falar sobre a agenda, em que condições esse encontro aconteceu, se isso estava ou não na agenda oficial e sobre o que foi dito, se é que ele presenciou o fato. Isso, claro, foge daquelas outras tantas complicações. Neste caso, ele vai mesmo só contribuir à justiça. Ele está ficando, na verdade, expert em depoimentos. Todo dia ele está dando depoimentos em algum lugar, seja no parlamento, seja na polícia, seja em qualquer dessas investigações. Pois é, Mauro Cid é o recordista em depoimentos. Já é a quinta vez que ele presta depoimentos em relação a estes assuntos. Agora, Kobayashi, como que você vê esses depoimentos de Mauro Cid? Ele sendo apenas esse ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele realmente é capaz de decifrar situações como essas, estar envolvido em situações como essas, como é o caso desse ataque hacker? Isso não deveria ficar somente ali entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o hacker, assunto somente deles? Exato, por isso mesmo é que ele não é o alvo dessas investigações em relação especificamente ao caso do hacker. Curiosamente, esse caso do hacker foi trazido ao ex-presidente Bolsonaro pela própria apoiadora, a Carla Zambelli, que neste contexto todo de tão apoiadora só prejudicou o ex-presidente. Vamos nos lembrar, por exemplo, daquela cena em que ela sai com arma em punho em busca de um opositor político, alguém com quem ela havia discutido na véspera das eleições no segundo turno, atrapalhando consideravelmente, por certo, a votação no ex-presidente Bolsonaro, que, claro, participou de uma eleição acirradíssima. Depois, essa apresentação do
hacker ao ex-presidente, levou o hacker ao encontro do presidente Bolsonaro, então presidente, e gerando agora mais um problema, como se não houvesse mais problemas com que o ex-presidente e o próprio Mauro Cid pudessem se preocupar. Tá aí, isso é mais um de tantos outros casos que a gente tem visto ainda repercutindo do governo anterior.